para vocês que para controlar um domínio a gente tem que ter usuários, grupos, por exemplo, e computadores, né? Para a gente poder dizer que um computador só é acessível tal hora. O computador tem que existir ali no nosso AD. Bom, de forma textual, pessoal, quando a gente abre a ferramentazinha do AD, a gente vai ver o nome, por exemplo, do domínio, né? Escola.local. E dentro dela, dentro desse domínio, a gente vai expandir e vai ver as OUs, que são as unidades organizacionais que eu falei que parecem com pastas, né? Pastas e diretórios. Então imagina que isso aqui é uma pasta, esse nome OU. E dentro dessa pasta vão ter usuários. Desculpe, essa OU, o nome dela é alunos. É uma pastinha, como se fosse uma pastinha chamada alunos. E dentro dessa pastinha tem os usuários, por exemplo, o João. O João é um objeto que está dentro da OU alunos. E aqui a gente pode criar diversos usuários, né? Diversos objetos. E também eu criei aqui abaixo, né, vamos assim pensar, uma pastinha ou uma OU chamada professores. E dentro de professores tenho a professora Medeiros. Né? Isso aqui são os nomes de usuários da rede, viu, pessoal? Porque isso aqui é um atributo do objeto, né? O objeto do usuário. O objeto é usuário e o atributo, que também é o nome que ele usa para entrar na rede, é ana.medeiros. A gente sabe que no IF, o nome de usuário da rede é a matrícula do aluno, por exemplo, 2025, 120 e etc. Mas, nesse caso aqui, o nome do usuário da rede é ana.medeiros. E a gente entrando nesse usuário, né, por exemplo, lá no... meu microfone fica desligando aqui vez ou outra. Bom, pessoal, clicando lá na ferramentazinha do AD, clicando com o botão direito sobre o usuário, né, a gente vai clicar em editar, ou então clica duas vezes e a gente vai ver vários atributos, é, vários campinhos, né? Cada campinho é um atributo. E a gente pode preencher nesses atributos, modificando e etc. Pessoal, se a gente tem usuários cadastrados e a gente tem computadores associados ao nosso domínio, isso vai permitir que a gente pegue um usuário que está cadastrado no AD e use ele para entrar nos computadores da rede, assim como vocês fazem nos laboratórios aí, né? Existe um usuário para você que foi criado lá na rede, lá no AD, e você usa esse usuário para logar nos computadores, com a senha que você cadastrou. Né? Então a gente chama isso de autenticação. Quando você autentica num computador, quando você coloca sua matrícula e senha, você, o controlador de domínio vai pegar aquele usuário e senha e vai verificar se no AD existe esse usuário e a senha estão corretos, se estão corretos. Se estão corretos, ele vai permitir que você entre. E ele vai aplicar as permissões que você tem. Por exemplo, será que esse aluno ele pode instalar programas nesse computador? Geralmente não pode, né? Então você vai receber essa política que a gente chama. Essa política de negação lá, né? Vai negar que você consiga instalar programas. Outras políticas, como, por exemplo, será que esse aluno pode acessar nesse computador? Também vai ser verificado. Será que o horário que esse aluno está logando agora, autenticando agora, será que nesse horário ele é permitido que ele acesse o computador? Né? Tudo isso vai ser verificado na hora que você loga, beleza? Então, um login com credencial única. Quando a gente está usando o Active Directory, ele nos permite, com apenas um cadastro, acessar vários aplicativos, vamos dizer, da rede. Por exemplo, com a sua matrícula e senha, você consegue entrar nos computadores do IF. Inclusive, se você for em qualquer unidade do IF aqui no Rio Grande do Norte, você consegue acessar com essa mesma matrícula e senha. Você consegue também entrar na nossa rede sem fio, na nossa Wi-Fi, que é a do Juan, com essa mesma matrícula e senha. E você consegue, no meu caso, como servidor, eu consigo
entrar no webmail do IF com uma única matrícula e senha e usar outros serviços, pessoal, de rede aí, vários serviços com a única matrícula e senha, com um único cadastro. Isso é chamado de single, né? Single é único, única entrada. Ó. Então, com uma única assinatura, você consegue fazer entrada em vários serviços da rede. Então, eu já expliquei para vocês como o AD verifica o usuário e senha. E vou também explicar o que acontece com os grupos. Por que a gente cria grupos, pessoal? Porque imagina aí, se a gente está utilizando uma ferramenta como o Active Directory e estamos utilizando o nosso computador, que é o controlador de domínio, para a gente conseguir centralizar, gerenciar tudo de forma centralizada, então se a gente criar grupos para colocar vários usuários dentro do grupo, de um grupo, por exemplo, a gente consegue de forma mais centralizada ainda controlar a nossa rede. Por exemplo, ao invés de eu dizer que sair clicando em cada aluno e dizer que ele não pode instalar programas na rede, é melhor que eu crie um grupo, adicione todos os alunos dentro desse grupo e diga que esses alunos eles não podem instalar programas, né? Que eles não são administradores dos computadores. Então, com o grupo, eu adiciono todo mundo dentro do grupo e dou uma permissão no grupo e todo mundo vai receber essa permissão. Então, fica muito mais fácil gerenciar os usuários com esse sistema de grupos, né? A gente pode fazer essa atribuição única, né, para vários dispositivos também através das OUs, né? Por exemplo, AU Professores. A AU Professores, né, que é a unidade organizacional chamada Professores, onde todos os usuários professores estão dentro. Eu crio regras para os professores. Por exemplo, os professores podem imprimir numa impressora. Né? Então fica fácil a gente criar regras baseadas em grupo ou baseadas em unidades organizacionais, né, para gerenciar a nossa rede de forma ainda mais centralizada. Bom, até agora eu falei muito em gerenciar a rede, né? E o que acontece efetivamente, pessoal, como é que a gente consegue efetivamente controlar a rede? Através das políticas de grupo, né, dos objetos. Então, os objetos recebem políticas, que são regras, né, através de grupos. É claro que a gente consegue aplicar uma política dessa só num usuário, claro que consegue, mas consegue também aplicar num grupo ou numa OU, né? Então, as políticas de grupo são aplicáveis tanto a usuários, quanto a computadores, quanto a OUs, por exemplo, unidades organizacionais, né? Qual é o conceito? Permite aplicar configurações automáticas em todos os PCs e usuários. Em todos, vírgula, né? Porque você pode aplicar a um ou a todos. Por exemplo, você consegue bloquear o acesso ao painel de controle desses usuários. Mapear unidades de rede é como se você criasse um HDzinho virtual, né? Só que esse HDzinho virtual, ele estaria fazendo referência a uma pasta da rede, por exemplo. Então, ao invés de você criar um atalho para uma pasta da rede, você cria um mapeamento que fica parecendo que aquela pasta é um pendrive, por exemplo, ou é um HD no computador que você está. Então, criar, né, mapear a unidade de rede é como se você pegasse o endereço de uma pastinha da rede e fizesse ela aparecer, ao invés de pasta de outro computador da rede, ela ia aparecer como um pendrive, como um HDzinho no seu computador. Bom, pessoal, já já a gente vai ver como é que cria GPO, né, por exemplo, definir um fundo de tela para todos os computadores da rede ou para os computadores que você desejar, né? Aplicar restrição de horário, de login, né, a gente vai ver isso também. Algo parecido com isso. E agora vamos para a nossa prática, né? Então, eu vou encerrar essa primeira parte e as próximas partes eu já vou voltar no VirtualBox.